E nesse tempo eu tenho trabalhado no coletivo Colabirinto, né, junto com a Moara. A gente faz vários projetos de curadoria artivista, onde com artistas indígenas em diversos contextos. E, e é isso. E eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer ao convite, ao coletivo Trovou, a Bárbara Milano. E, e essa proposta dessa mesa é muito importante, né? Porque é um assunto que nos afeta, né? Eu acho que essa mesa, essa composição de mesa é algo bem comum entre a gente, né? Eu que estou mediando também, é um assunto que me afeta também. E então, diante disso, eu gostaria que as outras componentes da mesa se apresentem também. Fiquem à vontade para começar. Sim. Alguém quer falar? Eu vou falar então. Eu sou G, do Maranhão, nasci no interior do Maranhão. Eu trabalho com arte já há um bom tempo, assim, né? Minha formação ela vem de uma formação pública. Então, desde quando eu faço ensino médio, eu já venho trampando com arte. Atualmente eu moro em Passo do Lumiar, que é um outro município, uma outra cidade que está dentro do território do Maranhão, né? Tipo, fora de São Luís. E a minha arte ela tem a ver com os processos de andança mesmo, né? De transicionar nesse meio aí entre o urbano e as comunidades, os interiores, enfim. Minha vida e minha arte vão se confundir muito, assim. E aí é isso. Vou falar então. Eu sou Moara. Primeiro, eu gostaria de agradecer esse convite ao Coletivo Trovoa, a todos que estão agora também dedicando esse tempo para ouvir a gente, né, para exercitar essa escuta, para dialogar com a gente, como também queria agradecer a todos os ancestrais que possibilitaram também eu estar aqui conversando com vocês, porque eu acredito muito que essa força vem junto também, né? Eu sou artista visual, né? Sou curadora também ativista, mas eu considero mais uma curadora de artivismo, né? Também trabalho lá no Colabirinto, né? Coletivo Colabirinto, Bárbara está lá do meu lado também, com outros artistas, a Cássia Bia, não sei se ela está aí, Vitor, enfim. Nasci em Mairi, Tupinambá, que é o nome originário aqui de Belém do Pará. Aqui não, que eu não estou em Belém. Mas moro há 10 anos em São Paulo. Agora eu estou aqui em Santarém. E o meu trabalho artístico, os processos criativos, eles também perpassam sobre essa questão de identidades, memórias, histórias, também viagens, né, visitas de comunidades. E atualmente tenho me dedicado mais a um projeto que é o Museu da Silva, que podemos falar mais adiante sobre ele. E é isso. Passo a bola para Tamikuan. Carúdio, boa noite. Eu sou Tamikuan de Ri, aqui da terra indígena de Jaraguá, né? Eu sou pataxó, nasci na Bahia, né? No sul da Bahia, né? E moro aqui com a família, né? Guarani. Sou uma das ativistas, das lideranças daqui da terra indígena de Jaraguá, né? E venho nessa caminhada aí, né? Trabalhando a memória, né? O resgate da memória, né?
sempre visando, sempre passando do ponto da nossa memória, né, das nossas anciãs, né, que viveram antes da gente, antes de 1500 e após, né? Então, antes, depois, né, da colonização. Então, o meu trabalho, ele vem o que é dizer que é artista plástica, um pouco eu entendia muito bem o que era isso, né? Porque eu sempre convivi no meio da minha mãe, da minha avó, sempre fazendo o que é arte, né? Porque arte é um nome muito reducionista para chegar no patamar do que a gente faz, né? Porque cada peça tem um significado, tem uma história, né? Tem um sentimento muito forte. Então, eu, além de trabalhar com argila, aí, né, com as pinturas também, com várias artes, onde tem escrita, né? Tá me ouvindo direito? Não sei se parece que tá vindo. Tá me ouvindo? Sim. Sim. Onde tem uma escrita, né? E hoje a gente, né? Eu utilizo a arte como um instrumento de luta e de defesa dos territórios, né? Para mim é o novo arco e flecha que vai lançar o sonho à humanidade, então a gente utiliza dessa arte também para dar visibilidade, mostrar a nossa luta, né? Nessa memória também como uma argila, né? O que é barro, né? Porque a gente chama de barro, mas de repente chega com o nome de argila, né? E a gente, nossos avós sempre fez panelas de barro, que era onde a gente tinha os utensílios de barro, copo, né? Era tudo feito de barro e que, por conta da colonização, alguns povos aí, né, está adormecido, enfim. E aí eu tenho esse trabalho não só para fortalecer o Pataxó, o Guarani, mas todos os povos, né, que queira estar junto, né, compartilhando aí. Então, é nesse trabalho que eu venho trabalhando aí também a fortaleza e a memória das mulheres, né, partindo aí que nós mulheres somos a metade de cada povo, né, que traz a memória aí a luta do feminismo comunitário, que nasce aí na Bolívia, né, por mulheres indígenas, e que eu faço parte também, né, dessa construção desde 2018 no tecido Pindorama Brasil, né. Então é como trabalhar, né, a mulher dentro da comunidade, como que trazer, levando da visão que nossa comunidade é como um corpo, parte representa a mulher, parte representa o homem, né? Mas por conta do machismo e o patriarcado, nós mulheres estamos com o olho meio tampado, então precisamos abrir o olho, né? Porque a comunidade é como corpo, parte representa homem, parte representa mulheres, no meio pessoas intersexual, mas somos comunidade junto com a natureza. E trabalhando também a arte de criar e recriar, que é com o plantio, né? Com tratamento da terra, né? Trabalho também a arte com bacia de evapotranspiração também para não degradar a terra, no alimento orgânico, nas sementes como um guardiã da semente também, que é o milho colorido, guarani, de muitos outros povos que estão no que hoje se chama América, mais conhecido como para nós como Abiaiala, né, que é o nome que o povo Cuna chama todo do Panamá, desde o Panamá tudo que é América. Então, parte do meu trabalho é esse, na semente, né, na terra, na recuperação de solo, nascente, e desde a argila, desde esse não preconceito, não racismo, partindo que a argila tem argila preta, amarela, branca, e nenhuma dessas argilas está brigando para uma ser mais medicinal ou que faz mais a arte melhor uma do que a outra. Então, inicial, esse é o trabalho que eu tenho feito aqui. Obrigada. Obrigada, Tamiko. E aí, né, a nossa mesa é o caminho da volta, né, com o objetivo da gente conversar, contar e trazer reflexões acerca dessa construção de narrativas ancestrais, originárias e nativas, e de como a arte ela pode ser uma potência de afirmação de identidade. E para a gente começar esse diálogo, né, começar essa conversa, assim, eu venho trazer uma pergunta para todas vocês, assim,
Tamikuan um pouco que já falou, assim, do processo dela, mas eu sei que ainda tem mais coisas. E então, o que eu gostaria de perguntar é de como foi esse despertar, né, de esse caminho de volta que atravessa o trabalho artístico de vocês, assim. E como uma potência, né, de luta, de afirmação de identidade. E aí eu jogo essa conversa para a gente começar e as outras pessoas já podem começar a mandar perguntas no chat também, a partir de onde vocês vão começar a falar. E aí é isso. Bora que eu falar? Alguém quer falar? Fala aí, Gê, começa você. Como eu já havia falado, assim, né, nesse processo, assim, desse entendimento, dessa escurecida, né, esse termo escurecida é melhor do que para utilizar nesse momento, eu acabei compreendendo muito, assim, sobre o quanto que tudo que eu poderia fazer estava muito ligado com a minha família, né? E aí eu comecei a me questionar muito sobre minha identidade, sobre de onde que eu vinha, de onde que meus bisavós vieram, sempre muito ligada nesse fenótipo que eu carrego, na forma como minha família ela desenvolve a vida cotidiana, né? A minha bisavó, a minha avó, ela tem práticas ainda muito ligada aos povos originários, ainda que algumas pessoas da família não se identifiquem, né? E aí eu comecei a questionar muito minha avó, minha bisavó faleceu quando eu tinha 7 anos de idade, e aí eu comecei a questionar muito ela sobre essas minhas dúvidas, né? E aí ela foi me explicando tudo, só que é um pouco complicado quando tu está nesse processo de retomada, de entendimento enquanto identidade mesmo, porque na maioria das vezes minha avó ela não fica muito aberta para falar, para conversar. Então, eu já sabia que parte da minha família materna vinha do baixo do Rio Parnaíba, que lá existiam, ainda existe, na verdade, os documentos, os livros mostram que os Muipurá, que é a minha etnia, os Muipurá, Anapuru e os Muipurá foram eliminados, mas na verdade eles ainda existem, né? Tem muitas famílias que se autodeclaram Muipurá lá no Brejo do Rio Parnaíba. E aí minha família, meu avô e minha avó, eles se conheceram lá nesse local, se casaram e construíram uma família. Meus bisavós, meus tataravós também, do lado do Brejo, né? Que Brejo era tipo o centro dessa localidade. Depois que alguns municípios, todos esses municípios, esses povoados, eles eram ligados a Brejo. E aí, depois eles foram se emancipando, né? Foram formando povoado. Então, os registros vêm desse povo, né? Da presença desse povo aí, dos meus ancestrais, né? Os Muipurá. E aí eu começo utilizando a minha arte ela passava muito por esse lugar da performance. O meu entendimento com a arte não está muito ligado a essa ideia dessa entendimento como Tamikuan falou, né? Porque eu cresci na cidade, eu estudei, minha formação foi diferente de uma formação de uma pessoa aldeada, né? Então, assim, eu carrego muitos privilégios ainda de pessoas que estão na cidade, entendeu? E aí, depois de muito tempo que eu comecei a me identificar na arte enquanto uma mulher sapatona, preta, indígena, e
comecei a fazer performance, fotografia, né, videoarte, e depois, quando as coisas já estavam, tipo, exalando mesmo, assim, para querer sair desse lugar, tipo, de não identidade, de não saber quem eu sou, que povo eu pertenço, né? Porque os meus irmãos, eles já carregam traços mais afro por conta da minha parte paterna, né? Tem essa relação, essa miscigenação na minha família. E aí eu começo a produzir minha arte mais me questionando sobre essa minha identidade, sobre essa compreensão, né? E aí eu começo a produzir uma série de imagens que são as paridades, que são imagens de indivíduos, né, de pessoas que eu vou conhecendo durante esse caminho de ir no rio, de ir no mato ali, de ir no povoado, porque aqui o Maranhão, na verdade, é uma grande aldeia, né? A gente nunca sai, nunca tira o pé do mato, né? A gente está sempre, sempre muito ligado com esse meio floresta, né? Meio Amazônia, né? Amazônia legal. E aí, eu começo a me colocar nesse outro lado, um lado mais escondido, e começo a dar esse protagonismo para algumas pessoas que começaram a se comunicar comigo e se sentiram abertos para falar da sua vida, né? Para falar dos seus traumas. Às vezes é difícil demais a gente falar do que é afetado, né? Do que, tipo, minha avó, para ela repetir essa história que alguém da família dela foi pego a laço, ela não gosta de repetir essa história. A primeira vez ela me contou, e a partir daí, depois, quando eu fui perguntar de novo para ela, ela não quis mais falar. Então, não sei o porquê disso, né? Na verdade, a gente sabe, mas eu não sei exatamente detalhes da história dela, né? Porque eu também não quis escavar muito, assim, essas dores, né? Porque, mas por respeito por ela, né? E aí, a minha trajetória, ela tá totalmente ligada com essa minha com esse meu entendimento da minha identidade. Recentemente eu tive lá perto de Brejo, há uns 2 dias atrás, e é muito louco quando eu chego lá perto de Brejo, Urbano Santo, eu começo a identificar os meus tios, os meus primos, todos no rosto das pessoas que estão na cidade, que estão ali por perto, que estão trabalhando na padaria. E aí eu fico muito eufórica, porque eu começo, eu estou perto do meu povo, eu estou no lugar do meu povo, entende? Ainda que não exista uma aldeia, uma comunidade, né, nesses moldes mais dos aldeados, mas eles estão ali, né? Aí eles não sabem que tipo, da identidade deles, mas eles estão ali, eles estão vivendo, eles estão trabalhando, se esforçando para sobreviver também, como todo mundo, né? E aí é isso, assim, meu trabalho com arte tá muito nesse encontro, nessa oralidade, né? São pessoas que eu encontro que têm muito a ensinar, na verdade, tem muita história. São mulheres que muitas das vezes sabem ali de um remédio, de uma oração, de tirar o sol da cabeça, de dizer que o algodão é um anti-inflamatório, que tem plantas que servem para isso, para aquilo. Então, a minha arte ela tem muita relação com isso. E aí, a partir desse encontro com essas pessoas que isso vai se transformar em colagem, fotomontagem. Recentemente, eu fiz uma série com algumas anciãs, né? Que justamente por conta dessa relação, né, como a Tamikuan falou, né, tipo que a gente antes quando o Brasil ainda não era Brasil, era Pindorama, a relação do meio, né, dessa relação do nosso meio muito baseado na ideia da troca dessa energia masculina e feminina, não existia uma hierarquia
sexual, né? As mulheres, elas tinham um poder totalmente ali, cercado ali da sociedade. Elas plantavam, elas colhiam nesse momento, né? E aí, depois com esse momento de invasão, de violência, muitas pessoas acabam perdendo essas práticas, né? Dessas relações, assim, tipo, da natureza, né? Do corpo com a natureza. Então, é isso, assim. Vou falar, então. Bem, o meu trabalho, eu sou, na verdade, artista, pintora, comecei já faz muito tempo, desde 20 anos, eu tenho 37 agora, né? Então, eu sempre trabalhei com pintura, com artes visuais, e sempre a identidade, a memória do local onde eu nasci, sempre estiveram presentes no meu trabalho, né? Começou com vestuário, com roupa, pintava roupas, né? Customizava. Os miritis eram uma inspiração muito grande no meu trabalho. Eu sempre tive essa conexão com a identidade da Amazônia aqui nos meus trabalhos, né? Quando eu resolvi virar artista de plataformas, digamos, do papel, de telas, né? Sair da roupa, eu comecei em São Paulo, né? Quando eu desisti de todos os trabalhos subempregos que passei, né? E comecei a, de fato, tentar investir nessa minha carreira artística, né? E foi quando eu conheci Catarina Gushkin, que é a minha grande mestra, e quando ela conversou comigo, né, e disse que era muito importante que eu me autoconhecesse, que eu fosse, de fato, buscar e me entender, me compreender, né? Em São Paulo, eu comecei a me entender mais como um corpo apontado como um corpo indígena, né? Mas mais no campo do exótico, do indígena índio romântico, né? Digamos assim, e ser apontada, sendo que em Belém do Pará é meio que a gente encontra esses corpos e não falamos muito sobre isso, né? Esse lugar político não, pelo menos no momento onde eu vivi, em 2008, antes de ir para São Paulo, em 2009, não tinha esse lugar político, mas um lugar mais de busca de identidade, de autoafirmação de identitárias da cultura, né? Então isso passou muito nos meus trabalhos. E eu comecei a investigar sobre a questão indígena da minha família há 2 anos atrás, mas eu me envolvi mais ano passado, que foi quando eu resolvi, de fato, conversar mais com meu pai, né? Ouvi-lo, né? Partiu pela oralidade, né? Ouvir as histórias do papai, né? E entender que eu deveria ir até Cucurunã, que é a comunidade onde ele nasceu toda a minha família paterna, né? Só que na parte, eu não nasci, mas eu vivi durante um tempo, criancinha, até uns 6 anos, em Santarém, né? E minha avó morou muito tempo também em Cucurunã, meu avô, apesar de não serem nativos de Cucurunã, né? Cada um nasceu em um lugar. E quando eu fui para Cucurunã, eu comecei a entender toda a questão da memória, da identidade, e meu pai já falando que eu sou tapajoara, sou indígena, né? Sempre falou, mas eu nunca entendia isso. E eu fui lá, e a partir de então eu comecei a documentar, né? Gravando áudios, pedindo permissão para os anciãos mais velhos da comunidade, Dona Lorival Miranda, Dona Socorro, Dona Madalena, né? A partir deles eu fui tentando ouvir e tentando entender as histórias do meu avô. Eu não tive oportunidade de conhecer meu avô, ele morreu com 50 anos, eu não era nem nascida. Morreu da roça, né, com um acidente na roça. E a minha avó eu pude conhecer, ela morreu, inclusive faz 5 anos que ela faleceu ontem, né? Morreu com 102, 103 anos, né? Morreu, viveu bastante. E aí, por não ter tido essa oportunidade de ter convivido com meus avós, né? Porque minha avó sempre morou em Santarém, veio morar já em Belém, já próximo da sua vida, fim da vida, eu não convivi muito com eles. Então, eu fui lá conhecer os amigos e os parentes, né? Então, para mim foi muito importante ouvir, né? Então,
eu digo que esse Museu da Silva ele é muito o processo, né? O processo de construção dessas memórias, de reconexão, né? Porque eu acho que, eu acredito que eu estou me reconectando com essas memórias, com essas histórias contadas pelos nativos de Cucurunã, né? Pelo meu pai e pelos nativos de Cucurunã. Então, eu venho reunindo esses materiais, né? Todos, na construção de um museu, não museu, né? Mas uma construção de um local de afeto, um local de escuta ativa, um local onde a gente possa tocar, um local onde uma, uma casca de um tracajá pode contar uma história de uma saudade da minha avó, um local onde uma cabeça de peixe pode falar sobre memórias. É esse local que eu venho construindo, né? E que a partir disso, né, com essa minha reconexão, eu saí daquele lugar do indígena romântico, né, o índio apontado, Moara índia, índiazinha, mas não, já eu entro num lugar já político, de entender essa história, entender essa memória e me unir também com a luta, né? Hoje eu sou parceira, sou aliada da Associação dos Moradores de Curunã, da liderança do Fernando, e a nossa luta atual é justamente para que a gente consiga revitalizar a cultura da farinha, a questão da roça, da mandioca, né? Porque o Curunã já foi lembrado como a comunidade da melhor farinha daqui da região e tem se perdido muito, porque Cucurunã é uma comunidade que fica ao lado de Santarém e ela tem características de zona urbana e zona rural, né? Então tem poucos, a cidade tem entrado de forma muito agressiva, né? O asfalto, o concreto tem entrado de forma muito agressiva e tem destruído tudo de que é ancestral, né? Então o desenvolvimento ele chega assim, dessa forma, né? Com esses moradores que ainda estão lá, né? Eu atualmente tenho um terreno familiar que a gente tem, com toda a luta, tentado, de alguma maneira, não perder para a especulação imobiliária, então a gente tem conseguido se unir também com os comunitários e ver das melhores formas possíveis para a gente conseguir revitalizar isso, né? Atualmente eu acabei me envolvendo muito com a luta indígena, a partir de Cucurunã, e também com indígenas que estão em contexto da cidade em São Paulo, né? Que eu acho que isso também não tem como lembrar de vários indígenas que estão lá na luta no contexto urbano e que estiveram presentes e apoiando também todo esse meu processo criativo, toda essa luta. E Itamikuã, por exemplo, é um grande exemplo de que também apoia essa luta. É isso, assim, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Eu acho que sim, a arte é uma potência de luta, eu acho que nós precisamos trazer essas. Não é fácil conectar a memória, não é fácil conectar histórias. A história daqui da nossa região é uma história de diáspora, de guerras, de apagamento. Ainda muitos se falam pardos, não querem falar sobre ser indígena, porque até tem a questão de um trauma, de um medo, né, de falar sobre isso. Mas a luta aqui, ela segue, né, lutando contra os madeireiros aqui, que continuam invadindo, contra essa questão também do garimpo, enfim, são várias lutas que eu acho que a gente vai acabando entrando e não tem como a gente não se articular com os povos originários que estão aqui, né? São os Tapajoara, né? Aqui tem uma reserva extrativista, lembrando, que tem mais de 13 povos, que o povo Tupinambá é um povo também que está fazendo uma alta demarcação atualmente, né? Com muita luta. E é isso que eu tenho para trazer para vocês. Obrigada. Antes de também com a palavra. Então, vamos lá. Eu ouvindo vocês falar aí, né? Fiquei pensando. Eu sempre nasci, né? Meus pais, minha mãe morreu muito quando eu tinha 6 anos e minha avó morreu em 2009.
E a memória toda que eu tenho é a memória do que eu vivi, né? Eu vivi com a minha mãe até os 6 anos de idade, mas a minha memória, como era... eu já nasci ali dentro da cultura, então o tempo que eu nasci já tinha essa retomada, já tinha tudo isso, eu já nasci dentro do que é a minha vida, né? Tipo, desde pequena, sempre fazendo casa. Quem já veio aqui, a Moara já veio aqui, por exemplo, já sabe como que é aqui, onde eu moro, toda a estrutura. Então, sempre foi isso, fazendo as casas, né? Fazendo as ocas, as malocas de sapê, de palha, de barro, do que se chama pau a pique, né? Fazendo isso. Então, cada vez mais eu vou aprendendo as coisas de outros povos, né? Mas, assim, eu já nasci aí fazendo tudo isso, né? Que eu já falei para vocês, nessa memória mesmo, que eu pude viver com a minha mãe pouco, mas Nhanderu quis ali que eu tivesse 6 anos, mas de repente tivesse a memória de quem tem 20 ou 30, porque tudo que eu faço hoje é aquilo que eu aprendi com a minha mãe, né? É tudo, seja de plantar, seja como mexer com a terra, como preparar aí a cova, do que se chama covinha, mas a gente se chama berço, né? Assim, e sempre aprendendo e sempre com essa memória viva do que minha mãe passava ali pra gente, que tinha que colocar aquela semente ali como se fosse um bebezinho, com cuidado, não podia amassar muito, porque ensinava que na cabeça do bebê, se mexer muito, tem o cérebro, aquilo que fica latejando, pode não respirar mais. Então, sempre nessa arte de criar e recriar, já vem desde a minha mãe, né? Desde a minha avó, né? Esse aprendizado. E aí é como eu falei para vocês, né? Eu uso essa arte hoje, o que chama de arte, como instrumento de luta e de defesa, né? E assim, permanecendo aí para que outros jovens de outros povos possam se inspirar aí, né? E fazer nesse compartilhamento mesmo de troca de saberes, né? Como a Casa de Farinha, que está acabando de fazer aqui, né? É o espaço onde eu moro. Então, como que é uma casa de farinha, que infelizmente, por conta da entrada do não indígena e da colonização, foi se deixando a casa de farinha, que além de ser uma casa de cura, né? O lugar da mulher, a mandioca, a história da mandioca, diferente dos lugares tem seu nome, mas no nome indígena cada povo chama de um jeito. E assim, para o meu povo ela é uma índia guerreira, uma nativa guerreira, né? E sua cor é clarinha por dentro, por conta que era uma indígena da pele mais clara, né? Mas que a terra, a casta é mais escura por conta desse trabalhar da terra, de cuidar ali dos seus filhos. Então envolve, né? Aí então a mandioca fica assim por dentro branca e por fora essa cor de terra. E como que fazer essa arte, trabalhar essa memória na casa de farinha, que isso não se acabe aqui, mas que passe, né? Porque infelizmente em muitos povos, independente da idade ou se nunca saiu da aldeia, não tem mais a casa de farinha, né? Por que não tem mais? Porque já vai chegando bastante farinha dos supermercados, que algumas pessoas vão levando e aí vão deixando isso, sabe? De fazer, de plantar, né? Porque plantar não é tão fácil nos dias de hoje, com a terra, né, tão degradada do jeito que está. É um cuidado muito grande, você tem que estar ali o dia todo, pelo menos 2 horas por dia ali, tem que molhar, tem que ajudar, como eu estou falando com vocês, mas eu já, desde de 4, 5 horas que eu estou trabalhando, parei agora, né, para poder falar com vocês só no que chama a horta, só no plantio, que é do milho colorido, como a gente está no Ano Novo Guarani, né, a gente está no Emongaraí, no Arapuaú,
que é o ano novo, o tempo novo, onde a Terra está se renovando, né, e renova também nossas esperanças, né, a nossa espiritualidade, e é o tempo que a gente também planta, né, porque é nesse tempo que plantamos o milho, o guarani, a mandioca, enfim. E aí como que é trabalhar, né, e manter viva a casa de farinha, é, o plantio, né, de se alimentar da própria alimento que planta, sem agrotóxico, né, mesmo sendo jovem, como passar isso para os outros jovens, estando num território que está tão próximo da cidade, a qual tem muitas coisas que nos oferecem, né? Então, como que é isso? Como que é essa resistência, né? De existir e de resistir, né? De resistir para existir, né? É esse chamado mesmo que eu tenho dentro de mim, né? Que eu fazendo isso, outras pessoas vão fazer e vão se inspirar, independente de ser minha família, ou dependente de ser Guarani ou Pataxó, que outros jovens um dia possam vir aqui compartilhar saberes e olhar e falar, olha, a Tamicuã, ela conseguiu, tão jovem, né, perdeu a família, mas não deixou, né, de fazer aquilo, com essa garra, né, que eu tento todos os dias levantar, olhar e ver a força que a minha mãe teve de criar sozinha seus filhos, né, e naquela época, até hoje, o machismo, o preconceito impera muito sobre as mulheres. Antes era bem mais, né, esse machismo. Então, como que é isso, né, de estar nessa memória viva ainda. Então, assim, eu não tenho como dizer para vocês que eu fui buscar o resgate e voltei de novo, porque a minha vida foi essa, né? Mas também não posso deixar de dizer que eu sempre estou aprendendo, como eu mencionei a Biayala, né? Eu tenho viajado para fora, conhecendo outros povos indígenas que têm as suas pinturas que é parecida umas daqui, que é igual, mas com significado diferente, a sua forma de trabalhar, como aqui onde eu moro é o Pico do Jaraguá, são 6 aldeias, eu moro na que fica no pé da antena, então o terreno todo é assim, é ladeira, então como usar a técnica do povo aimara para poder fazer essa terra assim de escadinhas, né, como se fosse uma cama de escada para poder plantar. Então, estou aprendendo também essa memória dos povos andinos, né? De plantar em meio a morros ou a montanha, né? E trazendo para cá e compartilhando, né? E o meu trabalho com a arte da pintura, nos grafismos, né? E nos desenhos que eu faço, é mesmo essa luta, essa resistência da mulher. Eu tenho uma força, uma aproximação muito grande com o felino, que é a onça pintada, então as minhas artes é sempre voltada aí, mas o que essa onça significa? Só um animal? Não, nela está representada uma grande guerreira que lutou bravamente, né, com seus filhotes, seja na mão, ou na boca, ou nas costas, para que esses filhotes possam resistir, né, e que possa ter a esperança da humanidade. Então, como que eu trago essa luta da onça, né? Esse desenho, seja como vocês estão vendo aqui como vocês estão vendo aqui no meu rosto, no escolar aqui, em algumas pinturas, é isso, essa força, né, da onça como uma grande guerreira que vem nos inspirando, né, lutando bravamente, sendo o escudo, né, nas queimadas, até mesmo por esse governo, né, esse desgoverno, que é um governo que está atuando contra a Mãe Terra, contra tudo, né, e contra todos, contra a arte, contra os povos indígenas. Todo momento está incentivando a matança dos povos indígenas, a matança dos animais, né, a destruição, né, total, e a gente vendo aí os nossos territórios pegando fogo, ardendo em fogo, e a gente sabe que é ele como ficar assim, tipo,
revoltados, de certa forma, né? Porque a gente sabe que com a palavra de um presidente, as pessoas fazem o que quer. Então, como que vê os bichinhos correndo aí, né, com seus filhotes? Então, a minha arte, né, seja ela com a miçanga, seja ela nas pinturas, é inspirado, né, na beleza e nas cores dos povos indígenas de Abya-Yala, né? E toda a América, que é Abya-Yala, é a América. Então, não só os povos indígenas aqui de Pindorama, mas abrindo esse leque, né? E reconhecendo que somos povos originários, antes de ser América, que é território, antes de ser Brasil, é um território ancestral. E quando lutamos por demarcação de terra, não estamos lutando só físico, mas sim também ancestral, espiritual, porque nosso território ele não tem dono, né? Infelizmente, alguns outros povos fora do Brasil, até mesmo do Brasil, seus territórios hoje estão privatizados, né? Como propriedade privada. Então, como lutar para poder reverter isso, como fazer a proposta que o feminismo comunitário de Abya-Yala traz, que é comunidade de comunidade. Então, esse é o meu trabalho, né? De fortalecimento desde os jovens, as crianças, né? Na medicina também, porque eu trabalho também com a medicina, aqui fazendo a medicina para criança, para adulto, e ver o respeito que os tiramói, que os mais velhos têm, de me ver como um jovem e reconhecer, né, esse caminho, esse caminhar que eu venho fazendo há muito tempo, para mim é muito gratificante, né? Não é gratificante para mim estar em uma bienal ou reconhecido mundialmente sem ter o respeito dos nossos anciões. Então, para mim, não tem validade. Então, está sempre buscando, né, uma palavra que eu digo, né? A gente que está sempre buscando a nossa ancestralidade, temos que ouvir, né, aprender, primeiramente fazer um caminhar de escuta, né? Porque nós somos como crianças, bebês, estamos engatilhando, né? Nenhum sabe mais do que ninguém. Nós estamos nessa luta juntos, né? Seja um povo que está na Amazônia, um povo que está no Nordeste, ou um povo que está aqui no Sudeste, mas um povo só que o nosso inimigo é o não indígena, o branco. Quando a gente fala branco, não é pessoa de pele clara, é pessoa que explora, né, que mata, que incentiva a matança, seja da cultura, né, de um povo. Então, essas pessoas que cada vez mais usa da ganância, né, e vem com um rolo compressor sem medir ninguém. Então, essas pessoas são nossos inimigos e essas pessoas são os Juruá para nós, né? Isso é um pouco que eu posso compartilhar com vocês, né? Claro que eu venho, não é que eu sei de tudo e que eu não aprendi nada, ou não aprendi nada agora, nesses últimos anos que eu me tornei, porque na nossa cultura não tem adolescente, né? Hoje a gente usa esse termo adolescente, ou é criança ou é adulto, não tem um adolescente, né? Mas dizer para vocês que eu aprendi muitas coisas depois de 12, 11 anos, claro que aprendi, né? Saí, fui estudar, também fiz serviço social na faculdade aqui de São Paulo, então morei um tempo na cidade, também porque eu não conseguia vir para a aldeia, não conseguia sair do local que eu estava, no território com os outros indígenas, para estar na faculdade, que era no centro de São Paulo. E as condições de São Paulo é muito complicada, principalmente para quem mora nas extremidades, né? Então, eu tive que sair e aí morar próximo, né? Tive que trabalhar também para pagar isso, né? E não entrei na faculdade por cota indígena, porque até mesmo eu nem sabia que existia esse negócio, né? Não sabia que existia cotas, então eu entrei mesmo pela força, pela garra, e peguei depois o empréstimo aí com o governo, que é aquele do estudantil, né? Não tive como pagar porque é muito caro, mas assim, nessa luta. Foi muita luta para terminar essa formação, né?
mas graças a Nhanderu eu terminei, é uma escolha que eu fiz. Por que que eu decidi estudar? E sim para ajudar o meu povo com direito, né, acesso ao direito, ter um pouquinho de visão, não, a gente tem a nossa visão, a gente tem nossa cultura e nosso modo de vida, mas sim para debater de igual para igual o não indígena, né, se eles podem usar aquela lei, nós também pode, né, então foi essa a importância de eu estar aí, né, a importância não foi eu acumular título para Tamicuã, Tirri, mas sim para o povo, né? Até agora também, como a gente está nessa luta também, né? Que é da pré-candidatura aí a vereador, né? Da cidade de São Paulo, se faz necessário e urgente a gente estar aí falando de nós mesmos, né? Sendo protagonista da nossa própria história. E o mais lindo é saber que as propostas que a gente tem não é só para o indígena do Jaraguá, não é só para o indígena que está na aldeia, mas sim para o indígena que também não está na aldeia, né? Para as periferias também, né? E a gente não sabe manejar esse negócio, não sabe mexer com isso de política, mas se faz necessário e urgente, né? Porque estão matando nossos povos e a representatividade indígena é muito pouco, então por isso nós, como mulheres aqui da terra indígena de Araguá, estamos nessa luta aí, né? E o que eu quero dizer para vocês é isso, e o que eu puder ajudar mais ou compartilhar mais saberes, para mim é importante e gratificante também, porque que a gente sabe, a gente não pode ficar só para a gente, porque se ficar só para a gente, quando a gente morrer, vamos levar, e nossos mais velhos não ensina, não ensina que a gente deve ficar para nós o que a gente sabe, né? E que deve passar adiante para que possa manter viva. Por isso que os invasores, né, os colonizadores, quando entraram aqui, eles pensaram que ia devastar todos nós. Claro que foi uma grande hecatombe que nosso povo esteve, né, de dizimação de bastante povos, mas também nessa raiz como árvore, né, nós somos raiz entrelaçada, pode cortar nosso tronco, mas jamais nossa raiz. E foi passando de geração para geração, para que eu hoje sei o que eu sei, vocês também sabem que vocês sabem, que a gente tem possibilidade de buscar esse resgate, mesmo o Estado brasileiro sendo omisso, querendo apagar a história, a memória, mas os povos indígenas é um povo de luta, resistente, que não é egoísta, não guarda aquele saber só para eles, que a gente passa de geração para geração. Nossos mais velhos ensinam assim, né? Então, para mim, é gratificante, acho que eu já até passei do tempo. E é isso, meninas. Obrigada, nossa, eu tô muito bom ouvir vocês e acho que a Tamicuan falou quase tudo das outras perguntas que eu teria para fazer, inclusive eu quero que mandem perguntas aí no chat, a gente ainda tem uns 10 minutos aí, e pode passar um pouquinho mais, né, Bárbara? Desculpa, eu vou. Se alguém for fazer alguma pergunta para mim, eu vou ter que sair para uma outra live. Eu já peço desculpa para vocês. Então, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que for para fazer para mim, fica à vontade, tá? E eu não vou poder seguir mais tempo com vocês por conta desse outro compromisso. Tá bom. Vocês têm mais? Podem mandar aí no chat, gente. Se ninguém perguntar, eu tenho uma pergunta para a Tamicuan. Tamicuan, fala aí como que pode ser aliado dos povos originários, principalmente aí do território da Itacupé, né? Como é que um não indígena pode ser um aliado, né, aí na cidade? Assim, então, primeiramente se despir, se compor de todo o preconceito, todo o racismo, e nós estamos aqui de braços abertos, né, para unir forças, porque, assim, a questão
de lutar pela natureza, pela água que está sendo privatizada ou pela devastação do território e da natureza, não é responsabilidade só dos povos indígenas, sim, e sim de toda a humanidade, né? Então, as pessoas de São Paulo, como que se pode dar as mãos, né, para a terra indígena de Araguá, que são 6 aldeias, eu moro na Sequoia e Tacupé, são todas Guarani-Borá, né? Então, é nessa aproximação, né? Vir junto com a gente para a luta, a gente está com a luta com um empreendimento com a tenda, né? A qual está devastando aí, né? E a gente sabe que tem vários territórios espalhados por São Paulo que é degradado, que está abandonado, que pode pegar esse espaço aí e fazer isso. Não somos contra a moradia, não somos contra nenhum empreendimento, mas sim contra essa fala e esse discurso de evolução, né, para destruir um pouquinho ainda de Mata Atlântica que a gente tem, que é aqui no Pico do Jaraguá, né? Então, a minha fala às pessoas que estão me ouvindo e que vai me ouvir, ou que aonde vai chegar, ou até mesmo vocês que estão através dessa tela, né, que está nessa luta ancestral, como pode nos ajudar, né? Nos compartilha na rede social, né, compartilhando o que a gente coloca, vindo até as nossas comunidades, seguindo a nossa luta, né, ouvindo, escutando e compartilhando da nossa luta, seja pelas redes sociais e também mais físico, porque a gente precisa também de vocês físico quando a gente tiver uma chamada, né, para todo lugar, né? E também compartilhando, ajudando, plantando, né? Plantando mudas nativas como genipapo, como jerivá, como várias outras árvores nativas que a gente tem, né? Se plantar na sua casa, no seu lugar, já vai ser maravilhoso, né? Já vai ser uma ajuda para nós. E também trazendo essas mudas nativas para cá também e compartilhando, né? Tendo a dádiva de pegar na terra, né? Porque para a sociedade dita civilizada, a terra é sujeira, para nós é vida. E a Mãe Terra, a Terra, mesmo que a Mãe Terra é todo o planeta Terra e tudo que está para fora, né? Mas a terra ama os nossos pés que pisamos, mas também ama as nossas mãos. Então, como tocar ela com cuidado, com amor, sabendo nós que tudo que a gente se alimenta vem da Mãe Terra, da nossa irmã natureza, né? Então, chamamos você para nos ajudar dessa forma, estando junto com a gente com a luta. Acompanhe a gente nas redes sociais para ver a nossa luta, para estar aí compartilhando, falando com seu vizinho sobre os povos indígenas, falando que São Paulo existe indígena, falando que São Paulo é o 4º estado com mais indígenas, falando que os indígenas que não estão nos seus territórios e que estão na cidade, não foi a cidade que chegou até a gente, né? Assim, dessa forma. A cidade chegou até a gente, não foi nós que chegamos até a cidade. E o indígena que está na cidade, no que hoje chama São Paulo, como tem vários povos aqui, não foi porque ele saiu do seu território, da sua aldeia, da onde ele estava, porque ele quis. Não, porque ele veio para cá em busca de uma vida melhor, para não morrer, para só se alimentar, né? E todo esse território é território originário, né? Não existe Bahia, não existe Ceará, não existe São Paulo. Nós não temos fronteira. Todo esse território, né, é Pindorama, é Abiaiala, né? E o que hoje é cidade foi e continua sendo território ancestral, a qual debaixo desses prédios, debaixo dessa coisa de pedra, os nossos antepassados estão aí. Se o mundo, né, se juntasse e quisesse comprovar no mundo todo qual povo estava ali, né, antes de colonização, né, antes de qualquer colonização, vai provar os povos originários que estavam aí, aqui em São Paulo, né, mesmo. Se começar a cavar em todos os territórios aí, vai saber aí, né, que nós estávamos aí, nossos antepassados estávamos aí. Então, o indígena na cidade, o indígena que não nasceu na aldeia, ele deixa de ser indígena, né? Porque o indígena ele não vira indígena, ele já é, né, sua essência, né? Ele já é, ele não vira, né?
Então, podemos estar na cidade, sim, porque é o nosso território, né? Antes de existir qualquer casa, qualquer prédio, é o território dos nossos antepassados. Se o Estado brasileiro, que tem uma grande dívida com os povos indígenas, começar a cavar em qualquer estado ou em qualquer capital, vai ver a presença dos indígenas através de muitas artes, né? Dos nossos entes, né, dos nossos antepassados enterrados aí em jarra, vai ver quão linda e quão maravilhosa é a cultura dos povos indígenas, né? Então, você venha com a gente, venha para a luta. E um grande abraço aí para todos vocês que estão aí, né? Os parentes, eu vi algum nome subindo aí, gratidão, e vamos se fortalecer nessa luta, né? Nessa busca aí, sempre, né, de fortalecimento, claro que é sempre com respeito, né, caminhando em passos curtos, devagarzinho, para não atropelar um outro e respeitando a caminhada, né, de quem já fez a caminhada na frente, não que um vai falar mais do que... Então, respeitando, né, respeitando a memória ancestral, respeitando o povo de base, respeitando de quem também está na cidade, do que se chama cidade hoje, porque cidade uma construção quando o colonizador entrou no nosso território. Então, para você, fica aí. Nós podemos estar na cidade, sim, podemos estar pintada, podemos estar de colocar o nosso adorno, né? Porque é muito horroroso e muito revoltante. Nós, povos originários, se sentimos estrangeiros no nosso próprio território, porque o Estado brasileiro não reconhece, né? E a todo momento está incentivando o genocídio e o etnocídio das populações indígenas. Mas nós estamos aqui como raiz para seguir à frente. Agudioeta. Estou impactada. Muito bom. Várias Essa fala mensagens. mensagens. Travou, Gê? Acho que ela não tá saindo. Não, eu posso falar. Não, pode falar. Assim, que essa fala da Tamiquá me deixa também muito sentindo vontade de falar que aqui no Maranhão a gente está passando por um momento bem difícil, né? Que o governo local, junto com essas empresas multinacionais, estão acabando com a população tradicional, né? A comunidade do Cajueiro, né? Tem esse processo também da base de Alcântara, que começa a tirar esse levantamento da base, né? Que começa a tirar também várias comunidades. Então, esse movimento de retirada dos nossos parentes não está só ligado a essa chamada desse aldeamento, mas também numa chamada muito também dos quilombolas, entendeu? Eu fico um pouco, me preocupo muito assim, como que esse governo até hoje ainda não tomou nenhuma medida, né, para que a gente pare de perder tantos anciões, né? Tipo, muitos anciões nossos foram mortos, né, por negligência. E aqui no Maranhão não é diferente, assim, né? Tipo, tem muita comunidade que está sendo destruída, assim, com a ajuda do governo local. E a gente está numa luta muito grande com a comunidade do Cajueiro, que é uma comunidade tradicional que já tem mais de décadas assim nessa localidade.
e que possivelmente eles vão ser remanejados para não sei, ou para um lugar que não pertence a eles, né? Então, essa problemática toda de território está rolando em vários segmentos, assim, né? Só para deixar, assim, um pouco esclarecido, assim, também, que não é só aí em São Paulo, né, essa retomada de terra, mas aqui também no Maranhão, e eu acho que no Brasil todo, né? Tem acontecido muito isso, assim. É bem preocupante. Acho que era isso que eu queria falar. Bárbara? Estou aqui. Conseguindo chegar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu só tenho a agradecer com essa mesa, assim. Eu acho que eu aprendi mais do que qualquer outra coisa. Fazer essa mediação para mim foi bastante gratificante, assim. E, e eu vejo o quanto foi importante, né, essa mesa para num evento assim do SP Arte. Eu não sei se eu acho que eu não tinha visto ainda essa representatividade, né, que a gente teve hoje, assim, tá tendo agora, né? Que vendo, fazendo essa diferença, né, da visibilidade e o que é representatividade, né? Que é chamar os artistas mesmo indígenas para tá falando, né? Dando sua voz. E eu acho que hoje gostei muito, estou bem satisfeita. Minha primeira mediação foi ótima. Esperamos também ser chamados para as galerias SP Arte para a gente conseguir ajudar os nossos também, né? Queremos também estar juntos. Mas muito importante estarmos aqui, eu acho que é uma coisa de essa abertura é muito importante, a gente fica muito feliz também. E a gente espera que um dos nossos também ganhe prêmios PIA, apesar o Machacali acabou de ganhar, né? E que muitos indígenas ocupem territórios, né? Porque outros territórios aí da arte e outros educativos e outros, porque acho que é muito importante para a gente. Não dá para falar de um país com democracia racial quando se anula identidades indígenas, pretas, né? Então eu acho que é muito importante esse movimento agora, assim, e cada vez mais a gente consiga ocupar mais territórios, né? Porque queremos. É isso, eu estou muito feliz de estar aqui também, de ouvir todo mundo. Aprendi muito também com vocês, de verdade. Salve a sabedoria ancestral, que o Ecaturetê. Quer fazer mais uma consideração, Gê? Estamos caminhando para o fim. Não, eu queria agradecer e falar desse local de fala, né, que é importante para a gente trazer não só esse lugar estético da arte, mas falar sobre o que atravessa a gente, né, para além desse lugar da arte, dessa coisa conceitual, né, como a gente vem traduzindo, né, e é importante também esclarecer que esse processo de retomada ele é bem solitário às vezes, né? Muitas das vezes a família não participa, às vezes somente o avô, a avó está ali, está compreendendo, está querendo falar. Também que assim, principalmente a forma como eu manejo assim minha vida, né? Tem muito dessa relação assim com esse lugar mesmo da comunidade, né? Vocês estavam falando que estão. A Moara e a Tamiquan estavam falando que elas estavam revitalizando a casa de farinha, né? Aqui na minha região, a prática da casa de farinha ainda é muito presente, né? Tipo, principalmente na minha família, assim,
os meus ancestrais, né, os Anapuruma e Ipurá, eles deixaram muitos resquícios, né, tipo, ainda da cultura. A cultura ainda é muito presente, assim, nas tarefas, né, essa coisa do plantio, né? Minha avó até hoje, ela sobrevive fazendo azeite, quebrando coco. Então, assim, esses artefatos que foram descobertos dos Muipurá, eu acho muito louco, assim, que eu vejo nos pés ainda da minha tia, sabe? Então, mais assim, nesse local, assim, de estar acrescentando coisas que está relacionada entre a vida e a vida e a arte, né? Uma coisa não se desliga da outra. Ainda que tu não tenha nascido numa comunidade que ainda está com a cultura mais forte, né? Mas com o tempo tu vai se identificando ali e vai descobrindo coisas, pegando coisas da tua família, né? Minha avó até hoje ela tem esse manejo de fazer bolo, minha avó, ela é parteira, né? Então eu nasci em casa, então muito da minha família assim ainda tem essas práticas assim, e aí é isso que vem me fortalecendo também, né? Para eu estar nesse lugar assim, nesse trânsito entre arte e vida, sabe? E aí é isso, assim, queria agradecer o Trovô, queria agradecer a Bárbara, a todo mundo, assim, né? E pelo convite. Também não sou muito desse lugar de aparecer, assim, não tenho muito costume com live, isso é novo para mim, assim, acho que para quase todo mundo. Eu gosto mais da coisa real, da coisa presencial. Mas aí a gente está aqui, né? Falando, se comunicando, conhecendo, aprendendo. Aprendi hoje por essa fala tão bonita e profunda, assim. Vontade de estar perto, na verdade. Sim. É isso, pessoal. Boa noite a todos. E sigam a programação que está muito boa. Várias outras mesas ainda vão rolar. A Bárbara está pedindo para falar sobre a participação de G no Prêmio Pi. Sim, é verdade. Para quem não sabe, Geviana é uma das finalistas, né, do Prêmio Pipa também. Fala aí, Gê, um pouco pra gente. É isso, eu fui, fiquei um pouco, na verdade, bastante surpresa com esse lugar, assim, né, tipo, de estar no Prêmio Pipa, de estar entre os finalistas, porque a gente acha que nunca vai poder estar nesses lugares. E aí até que rolou, né? Tipo, eles visualizaram, acho que o modo, né, dessa trajetória aí minha, já há mais de 8 anos. E aí eles acharam, não sei o que falar, assim, rolou e eu fiquei surpresa, assim, com isso, assim, da importância desse lugar mais pelo meu povo, sabe? Pelas pessoas que estão no meu trabalho, pelas pessoas que eu conheço. Eu acho que essa premiação tem mais, essa indicação, essa premiação, esse estar sendo nesse lugar de finalista tem mais a ver com essas pessoas do que comigo, com o que a G, né? A G enquanto G, mas quanto a G essas outras pessoas que eu encontro, né? Que eu conheço, assim, pela essa força, né? As pessoas que estão no trabalho que trazem essa força toda, sabe? Então, acho que é isso, assim. Foi um momento de surpresa, né? De grande surpresa e felicidade. Também de poder ajudar a galera, sabe? Trabalho coletivamente, não consigo trabalhar sem ser coletivamente. De estar podendo contribuir com a galera que está no trabalho, porque às vezes, muitas vezes,
nossa história, né, todinha, ela é baseada só nessas litogravuras, nessa fotografia que muitas das vezes a galera de fora vem, pega, pede para fazer uma pose ali, pede para sentar. Nem só fotógrafos de fora, mas também fotógrafos presentes mesmo, muitas vezes fazem isso. Então, acaba se colocando nesse lugar muito exploratório da imagem. E aí eu me preocupo muito com isso, assim, né? De que forma que eu vou estar conduzindo o meu trabalho, né? Tipo, um pisar meio manso, um pisar meio em ovos, porque eu estou lidando com a imagem do outro, né? Com a história do outro. E aí, que também não deixa de ser a minha história, né? A história de todo mundo, né? E aí é isso, assim, esse cuidado, esse respeito. E aí, nesse caminho, a gente vai crescendo e vai levando as pessoas que estão com a gente junto, assim, nesse crescer, né? De poder contribuir, né, financeiramente também para essas pessoas, que não fiquem só nesse lugar do uso da imagem, enfim, várias coisas. Podia passar a noite inteira aqui ouvindo vocês. A Vontade. gente queria fazer um convite também. Eita, faltou luz aqui, ficou tudo escuro. Gente, queria fazer um convite. Em São Paulo, acredito que vai ter a exposição do Museu da Silva, uma partezinha. E aí vou levar sobre a Madalena para lá, junto com áudios do meu pai e alguns trabalhos. E aí vai ser em outubro, eu não sei a data exata. Quem quiser saber e ficar a par, só me seguir aí no Instagram, Museu da Silva, @Moara Brasil. Aí, obrigada mais uma vez a todos por participar. Grupo Trovoa, todo mundo. Agradeço também, gente. Beijo. Um beijo. Kekaturete. Até a próxima. Até a próxima.